Eu confesso que eu demorei um pouquinho para falar a respeito disso, para gravar esse vídeo. Eu pensei muito, porque embora seja algo que eu acredite profundamente e para mim faz total sentido e que realmente tem mudado a minha vida, ainda assim é um assunto pouco falado, é algo que pouco se fala, né? De vidas paralelas. Mas eu senti no meu coração, de uma forma muito profunda, de comentar, de falar sobre isso aqui, porque assim como me ajudou, pode ser que ajude outras pessoas também. E antes de mais nada, eu quero falar que todos nós temos formas de expressão, a forma como a nossa alma se expressa. E para saber a forma como a sua alma se expressa, você identificar aquilo que faz muito sentido para você, aquilo que realmente te deixa muito feliz quando você faz algo. Então, algumas pessoas, por exemplo, se expressam através da música, através da dança, através da fala, através ajudando alguma pessoa em uma determinada profissão. Então, é onde a sua alma se encontra. E para mim, a minha alma ela se encontra quando eu me expresso falando. É a forma que eu realmente me sinto completa. Então, por isso que eu decidi gravar e falar e trazer esse assunto a respeito também. Bom, vidas paralelas, de todo o estudo, de todas as leituras que eu faço, faz mais ou menos 4 anos que eu comecei a estudar a respeito disso, é você ter outras vidas e de diversas formas, paralela com a sua. Então, um exemplo assim disso é daquele filme do Homem-Aranha, que tem vários universos paralelos de diversos Homem-Aranhas, né, cada um vivendo de uma forma, mas basicamente a mesma vida. O universo paralelo seria basicamente isso, só que dentro da nossa vida, sendo a nossa própria vida. Então, imagina que você tem várias outras vidas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma versão minha da Lilian que ela é mais magra, outra versão que é mais gorda, uma versão que é mais rica, outra que é mais pobre, uma versão que tá dentro de um relacionamento, outra versão que tá solteira. Existem várias versões, né? E, inclusive, a versão minha que tem saúde e a outra que está doente. E aqui eu não vou aprofundar na questão de doenças que de repente não tem uma cura, embora tenha uma explicação, eu tenho uma explicação para isso dos estudos e dos cursos que eu já fiz, mas eu não vou falar a respeito disso. Eu quero só enfatizar em questão das vidas paralelas e como isso me fez sair de uma situação que eu estava, em questão de doença. Então, existem várias versões e isso eu já tinha consciência de que existe uma versão minha super saudável, até porque essa é uma crença muito profunda que eu tenho de mim mesma, de que eu sou uma pessoa extremamente saudável. Eu passei um período muito puxado, de muito trabalho, de assim, matando mais de um leão por dia. E foi muito complicado porque eu estava subindo de nível, vamos dizer assim, subindo a minha frequência, e eu não conseguia estabilizar os meus sentimentos, as minhas emoções. Então eu acabei ficando doente por conta disso. E eram muitas coisas para eu resolver, muitas coisas para eu administrar sozinha. E eu não estava conseguindo dar conta e não estava conseguindo enxergar saídas de como que eu iria resolver isso. E cada vez mais eu ia me afundando, ia ficando mais preocupada. Trabalhava muito, tinha dias que eu não dormia quase. E, assim, uma vida muito corrida. Isso recentemente, tá? E eu sabia que eu tava nessa correria toda e pra mim tá ok, não tinha problema nenhum, porque eu entendo que pra gente conquistar alguma coisa, de repente a gente precisa mesmo se doar muito mais. E isso é uma verdade. Entretanto, a gente não precisa abraçar o mundo de uma forma que o esforço que a gente faz ele não precisa ser dobrado, ele precisa ser inteligente, né? O que é o esforço inteligente? É a gente fazer as coisas de uma forma mais simples e não de uma forma que você tenha que se desdobrar ao ponto de ficar doente. O que eu quero dizer é que não que estivesse errado em eu me desgastar, em eu virar as noites para poder conquistar aquilo que eu almejo,
mas é que de repente a forma como eu estava fazendo, ela poderia ser feita de uma forma mais inteligente. Eu poderia simplificar mais as coisas para que eu não entrasse nessa neura toda até ficar doente. E aí, um certo dia, eu fui trabalhar nessa loucura toda, que eu já estava, assim, extremamente esgotada, assim, ao ponto de pedindo socorro, sabe? E eu fiquei doente, eu já tava uma semana que eu já tava me sentindo muito mal, eu tive crises de ansiedade, coisas que eu nunca tive antes, então eu nem sabia o que era ter uma crise de ansiedade até ter essa crise. E eu comecei a ter crise de ansiedade e aí teve uma semana que estava muito forte essa minha crise e eu fui trabalhar em um evento. Então, para quem não sabe, eu faço eventos para poder financiar os meus sonhos. Então, como eu ainda não ganho o suficiente com aquilo que eu gosto, eu acabo financiando fazendo outras coisas, até porque as minhas despesas são altas e não tem como viver somente daquilo que eu gosto ainda, né? E dentro desses eventos eu passei muito mal. A minha pressão despencou, tive pré-desmaio, fui pro ambulatório, comecei a vomitar, passar muito mal, muito mal. E eu achei que fosse um episódio específico daquele dia, né? Então, depois que isso aconteceu, eu lembro que eu saí do ambulatório zonza, assim, com a visão preta, não podia ir embora, porque se eu fosse embora, eu não iria receber a minha paga, e eu precisava do dinheiro. Então, eu fiquei passando o dia todo mal. A minha sorte é que o evento foi durante o dia, não foi de madrugada, como geralmente é. E no dia anterior eu não tinha ido porque eu não tava me sentindo bem. E aí, nesse outro dia, eu acabei indo. É como se meu corpo já estivesse me avisando, né? Que algo não estava legal. Bom, e passando isso, eu fiquei muito mal. E eu fui várias vezes para o ambulatório, fui várias vezes. Fui medicada e voltava e ficava muito mal. Até finalizar o evento. E eu, assim, quase desmaiando a todo momento, passando muito mal. Com muita náusea, sem contar que eu já tinha vomitado antes. E, bom, fui pra casa, então assim, eu tava muito longe de casa, muito longe. E no meio do caminho, a menina tinha falado, come alguma coisa pra ver se melhora. E assim, era um evento, então todas as coisas lá estavam super faturado o valor, sabe? Por conta desse evento. Mas eu acabei comprando uma coisa lá pra comer. E aí depois, no meio do caminho, eu já comecei a passar mal. Aí eu tive que chamar um Uber pra ir pra casa. Ou seja, todo o dinheiro o valor da minha paga, praticamente, eu gastei ali. Voltei pra casa com quase nada. E eu lembro a hora que eu tava saindo do evento, andando assim na rua, já tava de noite, e vi a música tocando no fundo, parecia cenas de filme, assim, eu passando muito mal e, tipo, falando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Até quando eu vou precisar fazer isso? Sabe, não aguento mais. E realmente eu já tava pedindo socorro mesmo, eu já tava numa fase de não aguentar mais. Fui pra casa, passando mal, tive que chamar o Uber, né, pra ir pra casa, passando mal, quase vomitando no Uber. Cheguei em casa, eu passei muito, mas eu vou, assim, muito, gente, vocês não têm noção. E não tinha ninguém pra me levar no hospital, porque os meus pais estavam longe, os meus amigos que moram aqui próximo não tem carro. Eu nem mal conseguia nem pegar no telefone pra poder mandar mensagem, porque eu fiquei real mesmo com medo de acontecer alguma coisa e eu estar sozinha em casa. Isso foi o que mais me preocupou. E meu filho não estava comigo, enfim, foi assim um terror pra mim. Mas o que acontece? Eu continuei mal nas próximas semanas desse mesmo jeito. Então eu comecei a ficar muito mal da mesma forma. E depois que eu fui melhorando aos pouquinhos, parecia que eu não tinha forças mais pra trabalhar. Parecia que eu não tinha força mais pra fazer mais nada. E eu precisava continuar trabalhando, não posso porque ficar sem trabalhar, né? E eu fiquei vários dias parada, vários dias sem fazer nada. E quando eu pensava em sair pra fazer algum evento, meu coração palpitava, assim, parecia que ia sair pela boca, me dava uma crise. E eu começava a chorar e eu não tava mais aguentando aquilo. E aí eu entendi o que estava acontecendo, né? Que era realmente várias coisas do evento que estavam acontecendo estavam mexendo muito comigo. Ou eu provavelmente estava tendo um burnout ali, sem entender. E aí onde que entra a vida paralela? Ao mesmo tempo que isso acontecia, eu sabia que eu precisava fazer determinada coisa, mas eu não tinha forças para fazer. Eu não tinha forças nem para levantar da cama.
Ali naquele momento me dava um desespero muito grande, porque eu tentava, sabe? Eu tentava levantar, eu tentava fazer as coisas e eu não conseguia. Então eu passei dias de cama mesmo. E ali eu comecei a ficar desesperada, porque se eu não levantasse e não fizesse o que fosse preciso, eu tava ferrada. Essa é a palavra, entendeu? Ia ser, daqui a pouco ia pedir, fazer que nem o seu Madruga lá, ficar não sei quantos meses de aluguel, porque tinha contas pra pagar, aluguel, um monte de coisa. E eu meio que conto assim com o ovo da galinha todo mês. Até eu finalizar algumas coisas, alguns propósitos que eu tenho pra esse ano, porque para o ano que vem vai ser mais tranquilo. Mas basicamente esse ano é assim, contando com o ovo da galinha. Então comecei a ficar em desespero, até que eu lembrei sobre vidas paralelas. E isso é algo, foi como eu falei, que eu acredito profundamente. Então eu comecei a relembrar das coisas que eu tinha aprendido, das coisas que já aconteceram na minha vida, que eu usei vidas paralelas, usei no sentido de eu conseguir mudar a frequência até estar na vida que eu quero estar. Comecei a lembrar de várias coisas. Então, por exemplo, por que que isso faz muito sentido, né? Você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Você tem outros pensamentos, você provavelmente deve ter mudado muito a sua vida comparando esse período de 10 anos. E existem coisas na nossa vida que às vezes a gente faz, e eu já fiz muitas coisas na minha vida que eu não gostei, coisas que eu não digo coisas erradas, mas eu já aceitei situações de pessoas, até dentro de relacionamento, que hoje eu paro e penso e falo, cara, onde eu tava com a cabeça, né, para poder ter aceitado isso? Parece que ali era uma outra versão minha, não é a minha versão de agora. Nossa, por que que eu me submeti a isso? Não faz sentido, porque eu, na minha cabeça, em sã consciência, jamais aceitaria determinada situação, jamais faria isso, jamais estaria envolvida com isso, jamais, sabe? Então, provavelmente, você já deve ter passado por alguma situação que você fala assim, eu tava louca quando eu fiz isso, eu tava louca quando eu tava com aquela pessoa, eu tava, sei lá, não era eu ali, acho que era outra pessoa. Então, em algum momento, você já deve ter passado por isso. Quando eu me deparei naquela situação de estar doente, eu olhava para mim mesma e dizia, calma, existe uma versão sua que já passou tudo isso, que já passou essa fase, que realmente está 100% bem, que está disposta a fazer as coisas. Se isso que você não está gostando, você não quer mais, existe uma versão sua que não faz mais isso. Existe uma versão sua que mudou e está fazendo outras coisas. Então, eu comecei a trabalhar isso na minha mente, sabe? Depois desses episódios que eu voltei pra minha rotina normal, que eu comecei a me considerar bem, que eu parei de ter, eu fui fazer alguns outros eventos e parece que a minha demanda de eventos diminuiu. Sendo que todo final de semana tava assim, demais, de sexta, sábado, domingo, quinta, quarta, sem contar na semana que eu também estava trabalhando, na semana que eu também estava fazendo outras coisas. Então eu tava praticamente de domingo a domingo. Tinha dias que eu nem conseguia nem limpar a casa, não conseguia fazer nada. Era assim, era uma coisa de louco. A minha casa ela ficava assim, e eu não tenho empregada, não tenho ninguém, é tudo eu que tenho que fazer. Que, inclusive, isso foi uma das coisas que eu fiquei assim mesmo atolada, porque além das responsabilidades da casa, trabalho, filho, vida social esquece, no momento eu não tenho mais. Mas existe uma versão minha do futuro, né, que tem vida social, mas nem vida social eu tenho, então eu comecei a ver, né, depois que isso aconteceu, eu começou a diminuir, parece que foi diminuindo mesmo a demanda de eventos. E tá tudo bem, eu não me senti mal por isso, porque eu entendi que existe uma versão minha que vive de uma outra forma, que consegue dar conta das coisas, mas sem ter que passar por isso. De repente, com eventos melhores, ou com uma rotina mais equilibrada, ou conseguindo simplificar mais as minhas tarefas para poder dar conta, enfim. Quando eu entendi que existe uma versão minha que estava curada, que estava bem, que estava conseguindo fazer as coisas de uma melhor forma, sem ter que passar por esse estresse todo, sem ter crises de ansiedade, sem ter vários outros tipos de crises, quando eu entendi que existia uma versão minha assim,
isso me trouxe um pouquinho de paz, isso me trouxe, assim, um alívio, sabe? De tipo, não, calma, vai dar tudo certo. Eu vou dar conta, mas não vai ser dessa forma, não vai sofrendo desse jeito, não vai ser de cama. E muitas vezes o nosso corpo, muitas vezes não, né? Na verdade, o nosso corpo, ele sempre nos comunica antes de qualquer coisa, ele sempre te avisa. Ele é muito sábio, muito. Então, se você de repente está com algum sintoma, se você não está bem, o seu corpo, de certa forma, ele está tentando te avisar de alguma coisa. E é um momento que você precisa parar e analisar. Analisar a sua vida, as coisas que estão acontecendo e principalmente os seus pensamentos. Antes de eu ter essa crise, eu lembro assim, meu Deus, não sei nem qual, por isso que eu falo, não sei nem por que eu fiz isso. Era uma versão realmente minha que uma outra vida minha que eu não quero voltar pra lá. Eu tava com os meus pensamentos muito conturbados, de muita preocupação, de muito assim, embora eu seja uma pessoa positiva, eu tava tão preocupada com o meu futuro, eu tava tão preocupada com as coisas que estavam acontecendo, que eu colocava muita energia nisso, muita. E assim, até as coisas que eu gosto de fazer, as coisas mínimas, como meditar, como correr, sabe? Tirar um tempo pra mim, por conta dos trabalhos, eu não tava conseguindo. O tempo que eu parava pra meditar, o tempo que eu dormia. Simplesmente eu dormia porque eu estava muito cansada. E eu entendi ali que o meu corpo, ele quis me mostrar algo, que dá pra gente viver uma versão que a gente quer, mas sem ter que passar por isso. Sim, porque isso não ia me levar a lugar nenhum, tá? Então, qual é o conselho que eu te dou? Se você está passando hoje por alguma dificuldade, e seja também de saúde, porque isso aconteceu por conta da minha saúde, mas eu já fiz isso para as outras coisas também, começa a imaginar, começa a entender que existe uma versão sua com saúde, existe uma versão sua que está bem, que consegue fazer todas as coisas que são necessárias, tá? Não fique preocupada achando que tudo vai dar ruim, porque não vai. É claro que aqui eu não estou dizendo para você que você não deve buscar um médico, uma ajuda. Claro que não. Eu tomei remédio, eu fui no ambulatório, eu fui buscar ajuda e buscar entender. A gente não deve descartar isso. Isso é importante. Mas também é um conjunto de coisas. Você também precisa entender que é importante também você se enxergar numa versão sua que você vive aquilo que você quer, que você vive aquilo que você sonha, sabe? Então, de repente é na questão da saúde, de repente é numa questão financeira, porque isso te traz um bem-estar. E o bem-estar, gente, ele eu não diria o segredo, porque não é segredo já para muita gente, mas ele é o princípio, é o fundamental para a gente ter qualquer coisa na nossa vida, é o bem-estar. E o bem-estar não é deixar de agir, não é a falta de ação. O bem-estar não é você ficar sentada no sofá, de braços cruzados, achando que as coisas vão acontecer. O bem-estar simplesmente é você fazer o que precisa ser feito, o que está dentro do seu alcance, e você ter fé, e você realmente considerar que vai dar certo, que você não precisa ficar aí louca, puxando os cabelos, preocupada, porque você fez o seu papel e confiar na vida, confiar nos planos de Deus, confiar de que tudo vai dar certo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quer saber também como buscar o bem-estar, como melhorar isso para você ter melhores resultados, comenta pra mim que eu gravo depois um outro vídeo falando disso, tá bom? Um beijo.